Esse vídeo é um alerta para cada um de nós, um alerta a nível nacional e um alerta a nível mundial, em relação à postura do Estado de Israel que comete crime de guerra, que passa por cima das questões humanitárias para reafirmar seu poder em cima de um território onde um povo não pode reagir, inclusive mulheres e crianças. Os números, os dados, não mentem. E hoje no X eu respondi um post do Kim Kataguiri, um político jovem, onde até o mestre Bob reconhece ali, né, que ele é um jovem político dedicado aos estudos, bastante, né, efetivo aí na política brasileira, mas assim como ele, muitos outros acabam aí fechando os olhos para essa ação desumanitária, uma ação que a gente não tem como a gente observar e ficar calado diante essa ameaça ao mundo por questões aí. Porque se a gente normaliza crimes de guerra, se a gente normaliza ações desumanitárias da forma que está acontecendo, a gente dá um cartão verde para as outras nações também fazer isso. E onde nós estamos, nesse momento atual, a gente poder, né, confirmar, afirmar e aceitar genocídio como algo normal é inadmissível. É inadmissível. Será jogar todos os anos de evolução da sociedade fora? Então vamos aos números. Esses dados, eles são de 7/10/2023 até 11 de junho de 2025, ou seja, recente. Israelenses mortos, 1.139 ali no ataque do dia 7/10/23 e 407, ou seja, em torno de 1.540 israelenses mortos. Palestinos em Gaza, dados oficiais, 55.720. Mas tem uma estimativa aí, né, por traumas de mortes indiretas desses ataques, que chega a 80 mil pessoas. Inclusive 18 mil crianças, 7.216 mulheres. E desses mortos, 70% são civis. E os números continuam. Aí na Cisjordânia ainda tem 806, que é do outro lado, né? Do outro lado do território, 806 mortes de palestinos. Mortes indiretas relacionadas à fome e doenças, porque os hospitais, a maioria foram bombardeados, né? 186 mil, porque essas mortes não são contabilizadas oficialmente. Tem uma estimativa aí de 186 mil. 38 a 62 só de fome. Isso é crime de guerra. A ONU já alerta, já fala, tá oficialmente, até 8 de junho aí teve um alerta da ONU, que isso é um ato de crime de guerra usado pela política como uma ferramenta de coerção, porque a ajuda humanitária está sendo coibida de chegar no território da Palestina. A água potável, 97% é imprópria, ou seja, não é potável, na verdade, né? A água, 97% é imprópria para beber. E 95%, mais de 95% das terras, né, foram atacadas, as terras agrícolas não estão próprias. Ou seja, é 100% de riscos ali, de catástrofes relacionadas à sobrevivência. E 470 mil pessoas estão em risco direto relacionado a isso. Agora, disse isso não é crime de guerra. Disse isso não é um genocídio. A gente vai fechar os olhos para isso, tampar esses números, para ficar idolatrando um Estado que se esconde no nome de Israel, que a gente sabe, existe os judeus que seguem a Torá, que é um povo santo, que é um povo que ora, mas que não está relacionado diretamente aí ao Estado de Israel, que são sionistas, inclusive seguem o Talmud, inclusive propagam, né, mediante ainda as mídias que patrocinam, uma ideologia aí muito longe do que os judeus da Torá seguem. E até muitas coisas como aborto, a libertinagem, eles patrocinam. Como a gente vai fechar os olhos para tudo isso e ficar aí numa geopolítica neutra, tentando amaciar uma coisa que já está
gritando, que está gritando, seja no barulho, seja no silêncio, ela está gritando aos nossos ouvidos que essa situação a gente não pode aceitar, não pode admitir que isso é normal, porque não é. Isso é um crime de guerra, é uma ajuda que o povo palestino pede ao mundo, porque assim que a gente aceita coisas desse tipo, nós estamos dando cartão verde para as nações usarem essas ferramentas, né? E também atacarem as demais desse tipo de artifício. E na evolução que a gente chegou, meu Deus, é jogar tudo fora que a sociedade aprendeu com as vivências, as experiências, para voltar, né, a afirmar um terrorismo. Porque isso sim é terrorismo. O que eles apontam ao inimigo, dizendo, né, entre aspas, que é o inimigo deles, que são terroristas, eles estão agindo da mesma forma. O reino dos céus diante dos homens. Tá aí, ó. Tudo que essa direita imunda, essa direita hipócrita critica, Israel é recorde. A passeata da putaria, a zona, o recorde de aborto, o ateísmo, tudo que não presta. A cultura woke é de lá. Soros, Rothschild, JP Morgan, toda essa porra desses donos dessas redes sociais. Pesquisa você, caralho, que a lei vai culpar a gente disso ou daquilo. Você não pode falar a verdade nessa porra. No mundo da mentira, você acha que a verdade é ser aplaudida? Aplaudidos são esses ratos que estão fazendo um monte de merda em nome de Deus. Se dizem judeus e não são. Como Cristo falou que fariam. Se dizem judeus e não são, porque um judeu é a Torá viva. Um judeu respeita Deus, respeita a palavra de Deus. Não fica batendo recorde de aborto no solo santo, explodindo quem reza pra abortar um pouquinho mais lá. O judeu verdadeiro não envergonha Deus, como esse Israel tá fazendo. O judeu verdadeiro não é promíscuo, não é ateu, não é imundo, investindo em toda essa praga animalesca que tá corrompendo nossos lares. O judeu verdadeiro jamais faria isso. Esses são sinagogas do mal que se dizem judeus e não são. Porque eles mataram seu rei, mataram seu Messias e ficaram com o resto de tudo que não presta. Eles não têm o direito de representar Deus nem a Torá. Somos nós que estamos vendo a verdade dos bastidores da morte em que eles nos jogaram. Nós que temos que gritar. Nós, cansados das mesmas dores, é que temos que gritar.